Cá estou novamente. Eu fiz uma live anterior, né, a respeito das emoções do ser humano, para que alguns possam entender essa nova live que eu estou fazendo a respeito da posse do presidente da República do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e a revolta, né, causada entre os brasileiros, aqueles que apoiaram, né, o presidente atual e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E é interessante que esse é um dos assuntos mais procurados até hoje, porque até hoje ainda de um ano já passaram das eleições, né? E as pessoas ainda mais, quase 2 anos já, né? Foi em 22, porém tomou posse em 23, 24, fez um ano agora. As pessoas ainda insistem em criticar o presidente atual, insistem em estar buscando coisas que possa condenar o presidente anterior, e ficam sempre batendo naquela mesma tecla, aquilo virando uma bola de neve, não se chega a conclusão nenhuma. O STF, no meio, eu não sei se tentando amenizar as coisas mediante a lei, ou quem sabe também fazendo parte da mesma vibe desse povo todo aí, não sei, que ninguém sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil, ultimamente, ele está conturbado, né? Muita angústia, muita mágoa, muito desgosto, todos descontentes, as coisas, o preço subindo descaradamente, né? E no começo, né, no ano das eleições, especificamente na posse, né, após a posse do presidente atual, o Astar Sheran, ele veio e ele deu uma mensagem para o povo brasileiro. Para quem não sabe, Astar Sheran, ele é uma entidade espiritual da Fraternidade Branca, ou seja, um mestre ascensionado, muito bem conceituado dentro do meio espiritualista, e por uma das preocupações dele, né, do Astar Sheran, como queiram dizer, seria olhar pelo mundo, não só pelo povo brasileiro, mas a responsabilidade dele é estar atento para o mundo e para a nova evolução que nós precisamos estar e que já está muito atrasada, segundo ele, né? E Astar Sheran, ele deu uma mensagem muito interessante que eu vou ler, porque trata-se de uma mensagem de um ser espiritual muito mais evoluído do que eu, então eu devo todo o meu respeito a ele, e gostaria de estar lendo e fazendo algumas colocações. Quando, na época das eleições, né, e depois na posse, ele fez vários comunicados para o povo brasileiro, e numa delas ele orientou, né, os brasileiros da necessidade de se fazer uma transformação interior, né? E ele ainda salientou que a realidade pela qual o Brasil passa é tudo o que cada brasileiro traz no seu interior, ou seja, a culpa, né, do Brasil estar vivendo toda essa situação é que está dentro do interior de cada um, é o que cada um está projetando para fora, é que cada um está projetando no cenário brasileiro, né? Pois os brasileiros ainda não aprenderam e não prestam atenção. Olha só, que grave isso. Os brasileiros não aprenderam e não prestam atenção. No que seria? Os brasileiros, né, fazem julgamentos com base no ego inferior, né, que mostra uma pequena visão da parte do todo. Então, é todo mundo dando palpite sobre isso, sobre aquilo, quer dizer, está falando coisa do seu ego, não é a realidade que é expressada em consonância com a espiritualidade, em consonância com tudo, pelo equilíbrio que a humanidade precisa buscar para ela evoluir,
né? É cada um falando coisa do seu ego, acusando aqui, acusando ali. O brasileiro, os brasileiros precisam transformar crenças, emoções, pensamentos, sentimentos e seus objetivos terrenos e a maneira de viver e de como se relacionam com os outros. Quer dizer, os brasileiros vivem crenças limitantes. Os brasileiros colocam para fora as suas emoções, ou seja, eles não têm o equilíbrio das emoções, como eu falei numa live anterior, é só buscar aí no meu canal, Marisilda Rodolfo, que eu estou falando sobre as emoções do ser humano. Os brasileiros estão tendo pensamentos por conta dele, levando à tona, agredindo esse, agredindo aquilo, dando seus pareceres com relação à situação política em que o Brasil se encontra. E os seus sentimentos, né? Porque o brasileiro ele se sente agredido quando não acontece aquilo que ele quer. O candidato dele não foi eleito, né? Ele começa a transmitir seus pensamentos de raiva, de rancor, de mágoa, espalhando para todo mundo, dando parecer que não condiz, acusando o adversário, né? Quer dizer, só está afim dos seus objetivos terrenos. Qual é o objetivo terreno do brasileiro ultimamente? Ganhar bastante, trabalhar pouco, né? Que o preço das coisas tudo baixe, que ele possa ir para a praia naqueles feriados prolongados, né? Ter a vida boa, tranquilidade, poder tomar sua cerveja, comer seu churrasco no domingo, porque a campanha do presidente atual foi a seguinte: eu vou baixar o preço da cerveja e da carne. O povo acreditou que ia comer picanha todo dia. Foi isso. Foi nisso tudo que foi baseado. Olha que campanha pobre essa, né? E nós estamos estagnados numa forma de agir e de sentir preso no antigo sistema de pensamento que impede avançar. Esse pensamento aí de você estar comprando voto, de você estar... Isso aí é do tempo dos coronéis, né? Para conviver com uma nova terra. A terra deu... Veja bem, nós precisamos ter em mente que nós somos energia. Esquece corpo, esquece, nós somos energia. Isso se quisermos nos contatar com o cosmos, com o universo todo. Somos energia. Tudo que acontece à nossa volta é projeção nossa. Não é a projeção unicamente de um político, é a projeção de cada um de nós. Aquilo que nós temos na mente, nós estamos projetando, nós estamos criando aquela situação. Pode ser agora, pode ser depois, nós estamos criando. A hora que o ser humano entender isso, esse poder que ele tem dentro dele, porque ele é uma energia que ele está criando, as coisas mudam, mas ele se recusa. Por quê? Está preso em crenças antigas. Ele se recusa a pensar no futuro, ele se recusa a pensar o passado, gente, não existe, o passado já foi, já acabou. Nós vivemos o presente, no presente nós temos que entender que nós somos uma energia e que a energia ela se movimenta o tempo todo, ela cria, ela cocria. É isso que nós temos que ter em mente. Nós vivemos uma dualidade. O brasileiro, eles se odeiam mutuamente. Os brasileiros se odeiam, eles não querem saber se um aparece com uma ideia lá, eles começam, pegam aquela crença que ele tem antiga e começam a agredir. Eu tenho pessoas que me agridem no canal porque eu estou pensando diferente, porque ou ele é católico demais ou ele é evangélico demais, eles acham que o que eu estou fazendo está errado, quando, na verdade, eles dizem que segue Jesus, e Jesus diz para não condenar ninguém, porque eu não condeno ninguém, eu estou falando o que eu estou aprendendo, sem acusar ninguém, não estou acusando esse nem aquele. Quando eu estou falando aqui os brasileiros, eu estou me colocando no lugar também, nós brasileiros. Nós estamos vivendo uma dualidade. Os brasileiros se odeiam mutuamente, eles cultivam antigas egrégoras que precisa ser mudado. Viver na dualidade já está antigo e ultrapassado. Raiva, revolta, que cria um tumulto, que auxilia o mundo político e espiritual. Existe por trás disso, alguns andaram falando isso, existe um mundo espiritual que se alimenta dessas energias. Porém, Astar Shera, ele fala no final dessa mensagem que até hoje eles não conseguem decifrar quem são esses seres, né, espirituais que estão se alimentando dessas energias geradas principalmente por políticos.
gerado através do meio político aqui no Brasil. Então, não adianta, se os seres ascensionados, mais inteligentes do que nós, uma inteligência muito mais avançada, eles são ascensionados, não preciso reencarnar mais, porque eles ascensionaram. Se eles não têm noção qual energia espiritual está por trás desse tumulto que acontece no Brasil e no mundo, as guerras ainda que acontecem, né? Para tentar encontrar solução, como pode alguns, a oposição, dizer, é os Illuminati, é a família tal, é a família essa, a família aquela, é o código não sei o quê, é a agenda não sei o que lá. Isso aí é tudo manifestação do ego da pessoa, que está colocando aquilo ali e inflando cada vez mais esse egoísmo, essa raiva, que está, essa energia, e está alimentando, né, uma classe espiritual que está aproveitando desse tumulto todo para ficar cada vez maior, e a solução nunca vai chegar se nós continuarmos assim. A própria espiritualidade, ela fala que existem sementes plantadas aqui. Aqui no Brasil existem sementes, ou seja, pessoas implantadas aqui com autoconhecimento para poder levar isso e fazer com que as pessoas se abram para a realidade, se abram para uma mentalidade mais evoluída, uma mentalidade mais do futuro, e esqueça essa mentalidade do passado. A mudança que todos buscam não está nas mãos dos vencedores nas eleições. Quem achar que um vereador ele vai ganhar a eleição, ele vai ser ótimo para o município, vai fazer tudo o que ele quer. Quem achar que vai votar no deputado, o deputado vai fazer tudo aquilo que ele quer para o Estado, o senador, ele está enganado. O sistema político brasileiro não condiz com a nova terra, não condiz com o novo projeto de terra da quinta dimensão. Isso aí já está obsoleto. Por isso que está todo mundo andando em círculo, acusando esse, acusando aquele. Na política, todos vibram numa mesma frequência e estão gastando a energia à toa, sejam eles apoiadores ou contra, eles vibram na mesma energia. Só muda o personagem que eles estão apoiando. A liberdade do ser humano, ela está em deixar de dar importância aos aspectos densos e externos, para compreender os aspectos mais elevados. Existe coisa muito mais elevada, né, que deve ser vivenciada pelo ser humano do que a política. A mudança do ser humano não está na política. A mudança do ser humano está em se autoconhecer, em desenvolver-se para ter uma liberdade. É preciso sair do ego e ver o mundo a partir de uma energia amorosa. Amorosa. Isso que precisa. Jesus vai ensinar isso, gente. Que é preciso que tenhamos amor uns para com os outros, se nós quisermos superar qualquer problema, qualquer coisa pelas quais estamos passando, inclusive na política. Mas todos olham só para o físico, vendo partidos ao invés da luz. E isso é dualidade. Quando alguém, né, vai lá e faz lá uma publicação acirrando o ódio em alguém, ele está vendo para o lado físico. Essa pessoa aí nem vale a pena você discutir com ela, porque ela está discutindo no mundo físico, e o mundo está deixando de ser físico apenas para vivenciar a evolução espiritual do ser humano. Que já estamos aí rumo à quinta dimensão. O mundo político, ele tira a energia e consome a vida da pessoa. Tem famílias aí que chegou até a desencarnar pessoas porque discutiu com algum da família e infartou, teve alguma coisa, por conta de briga política, que não leva a nada, que é completamente uma energia física, né? E as facções espirituais, elas se alimentam do medo e da angústia dessas pessoas.
elas estão se fortalecendo cada vez mais. Não tem nada a ver só com o Illuminati, que esse aquilo, ninguém sabe de onde está vindo isso. E ninguém para pensar que a ajuda que ele deve dar à espiritualidade é buscar pelo seu desenvolvimento, é tentar entender esse outro lado místico, esse lado sutil, né? O nosso lado alma. O ser humano ele vive o físico, principalmente aqui no Brasil, aqueles países que fazem guerra, eles vivem o lado físico, brigando por terra, né? Sem ver as consequências, joga uma bomba aqui, uma bomba ali, como se fosse fogos de artifício. Ele está vendo o físico, ele não está vendo a alma, ele não está sacando isso, que a realidade da vida é a alma. A energia vital é a alma, é a luz, é a energia que gera, né, essa mentalidade espiritual dos povos. Ninguém está vendo isso, né? Mas muitos ainda não compreenderam isso, a maioria não compreendeu, não só aqui no Brasil, como em vários continentes aí. Hoje o povo está buscando salvadores da pátria. Essa é a mensagem de Aster Scherer. Salvadores da pátria, salvadores para suas vidas pessoais, salvadores para suas vidas pessoais. Eles esperam muito de outras pessoas, dos políticos principalmente, e se frustram porque esse não pode dar nada. Né? Muita gente. Eu vou votar no político tal porque ele deu um aumento para a minha carreira. Eu vou votar para o deputado lá do meu estado, porque ele fez muito pelo meu estado, ele atendeu o agronegócio, ele me ajudou a aumentar isso, aumentar aquilo. Vou votar naquele vereador, porque ele criou um hospital, ele construiu um hospital aqui na minha cidade. Né? Ele é excelente, não importa que partido ele seja, ele é ótimo. Né? Ele fez um hospital, ele já ganhou. Eu vou votar nesse porque ele prometeu que a picanha e a cerveja ia ser mais barato. Né? E eu vou poder daí comer picanha, sendo que ele deveria pensar que ele deveria desenvolver suas potencialidades, né, e capacidades para ganhar mais dinheiro, né, e comprar a picanha com o seu dinheiro, seja lá quanto custa. Isso que o ser humano não entendeu ainda, que o brasileiro não entendeu. Né? Quem pede por mudança ainda não conseguiu mudar o seu interior. Todos aqueles vão ficar bravos comigo, que fique, mas é verdade, todos aqueles que estão lá, eu sou intervencionista, tem que prender esse, tem que fazer não sei o quê. Esses ainda não sabem qual é o seu interior, ele não buscou no seu interior. Ele não se conhece. Né? Ele não sabe a energia que ele tem e que ele pode ser capaz, sim, quanto custar a picanha, ele vai poder comprar se ele realmente, se ele der vazão para a sua energia, para a sua alma, se ele buscar o crescimento pessoal, independente de quem seja o presidente, o governador ou o prefeito da sua cidade. É preciso que a gente entenda, o ser humano tem que entender que não cabe colocar um governante que se adeque à sua realidade. É ele que precisa estar acima da realidade para ele poder, né, romper toda esse aconchavo político e espiritual nefasto que é a política, para dominar toda a população de um país. É isso que precisa acontecer. Uma disputa política envolve disputa por energias pessoais. Os caras que estão disputando lá, né, eles estão sendo disputados, essa energia espiritual aí, que ninguém sabe ainda quem é, ela está disputando a energia dessas pessoas. Para elas não importa quem ganha, são todos iguais, porque elas vão manipular essas energias, essas pessoas. Muitas questões que, para serem resolvidas, não passam pela mão do presidente, muito menos do governador e do prefeito. Quem decide isso são os vereadores, são os deputados. É eles que vão decidir. Não passa pela mão do presidente, né? Do governador.
Nem a espiritualidade tem noção de quem está alimentando essa energia nefasta para se beneficiar delas, porque o povo não aprendeu a canalizar suas energias somente para si, para seu desenvolvimento pessoal, e fica gerando tumulto. É preciso que nós tenhamos em mente que toda vez que reúne todo aquele povaréu lá na avenida, tá? Eles estão criando tumulto. E as energias sutis que incentivam isso, elas estão se alimentando e ficando cada vez mais poderosas. Cada vez mais poderosas elas estão ficando. E estão fazendo o quê? Elas estão tolhindo a evolução da humanidade. Elas estão tolhindo a sua evolução. Elas estão tolhindo a minha evolução se eu participo dessas coisas. Eu demorei para entender isso. Eu falei, mas o que vai refrescar para mim tudo isso? Do seu presidente é esse ou aquele? Isso tudo continua igual. Se quem está por trás disso, ele que manda, por que eu vou ficar agora discutindo e brigando com esse, com aquele, acusando aquele, que são nossos irmãos de luz? Nem Jesus acusou o Satanás lá por as coisas erradas que ele fez, agora um simples mortal aqui vai ficar acusando esse, aquele. Ah, aquele lá roubou, foi preso, aquele outro lá gastou não sei quanto cartão, tem que ser preso também. Entendeu? Isso não compete a nós, gente. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Acabou o seu tempo em que a gente ficava só preso nas coisas materiais. Construir uma casa como uma mansão, né? Porque ninguém se contenta com uma casa. Construir um carro, comprar um carro do ano, né? Ir para a praia, curtir a vida, e esquece do lado mais importante da vida, que é a alma, que é o espiritual. Não cabe mais nesse século, nessa situação que a gente se encontra de evolutiva, achar, né, que esses bens materiais, né, serão interessantes. Olha, ontem eu contei a história dos Assassines aqui, Assassines, né, que é uma raça que vive no futuro, que foi humano, já evoluiu. Eles não usam a superfície do planeta. Eles não usam. Eles têm as casas que são naves, sabe? Porque eles não precisam disso mais, eles são super evoluídos. Evoluiu tanto na energia, produz tudo com energia, se alimenta de energia. É essa a finalidade do ser humano, se alimentar, ser evoluído, se alimentar de energia. Entendeu? Não é, a evolução não é esse corpo aqui. Esse corpo aqui é a hora que ultrapassar os limites, já, viver tudo que tem que viver, né? Ele morre, ele vai ser, você volta para a Terra lá, que faz parte do mesmo componente, né? A alma não. A alma, ela continua. Ninguém consegue matar uma alma. Ninguém consegue acabar com uma... Como que acaba com uma energia dessa, que é uma partícula da criação? Não tem como. A hora que vocês começarem a pensar dessa maneira, as coisas mudam dentro de você, as coisas mudam ao seu interior. E é preciso amar entre si, livrar-se de crenças e valores que levam à dualidade. Não existe salvador da pátria, gente, mas cada um precisa fazer a sua parte, assumindo as responsabilidades sobre suas vidas e sobre suas realidades. Os políticos não são os únicos responsáveis, todos são o coadjuvante da situação. Todos. O fracasso político que nós temos no Brasil e no mundo faz parte, nós somos coadjuvantes, nós estamos colaborando, nós estamos alimentando esse sistema político. E isso está errado. A gente está alimentando, não é necessário, para um ser evoluído, não é necessário a política, a hierarquia de Estado, município. Não, porque o mais importante é o ser. Isso tudo é físico. É físico, não faz parte da energia vital da alma do ser. É preciso conquistar o poder pessoal. Que poder você tem? Você discute sobre os presidentes, que você não queria isso, queria aquele, né? Que você não quer esse deputado, você não quer aquele ministro lá, que eu não vou falar o nome, porque se eu falar o nome, ele tira o meu canal, né?
Mas você sabe qual é o seu poder? Você tem poder para isso? Você não tem, porque você não se conquistou, porque você não conquistou esse seu poder. Porque a hora que você conquistar o seu poder, você vai passar a cocriar as coisas para você se beneficiar e você vai pouco estar importando com o restante, com o que está acontecendo. Porque você vai ter o poder para conseguir o que você quiser. A sua preocupação vai ser passar essa boa nova que você descobriu para outras pessoas. É você chegar para elas e dizer, olha, não é assim, nós estamos pensando errado. A gente pensou errado até hoje, as coisas não são assim, elas não processam dessa maneira. Nós temos que pensar diferente, nós temos que buscar pelo autoconhecimento, nós temos que buscar pelo entendimento das coisas sutis, né? Nós temos que esquecer 3.000 anos atrás o que aconteceu lá naquele livro, lá que eu também não vou dizer o nome mais, de mitologia, que as pessoas estão fazendo questão de seguir, e daí chega lá no Congresso e ergue, é Deus no céu, né? Pátria, família, que isso aí já está superado. História de família, um homem, uma mulher, quem criou foi o homem. Daí ficam discutindo coisas que um homem com um homem não pode ser uma família. Uma mulher com mulher não pode ser família. Como não pode? Porque se foi inventado tudo isso, foi criado pelo homem. Mas criam isso o quê? Para fortalecer, né, essa falange espiritual que tem por trás de tudo isso, que está se alimentando desse ódio, se alimentando dessa confusão toda, desse contexto todo, e estão o quê? Bloqueando a evolução do ser humano, da raça humana. Para transformar o mundo político, é preciso transformar as emoções, as crenças, pensamentos, valores, e isso não está na revolta. A revolta, gente, não leva a nada. Muito menos nos ataques aos irmãos de luz. Quando você está falando alguma coisa, você está atacando um ser que é seu irmão. Mas ele roubou, ele fez isso. Entendeu? Ele vai pagar por aquilo que ele fez. Não é você que vai determinar que ele vai ter que pagar aquilo. Né? Nada fica escuso, né? A lei do universo. Né? Existe a lei, né? A que se faz, a que se paga. Ou o que você faz, você vai pagar. A lei do retorno, ela existe. E ela é preciso entender as leis herméticas. Vamos lá buscar as leis herméticas, né? Que elas falam isso. Para atuar, é preciso vibrar na luz e no amor. Jesus não veio falar isso? O que ele veio falar? Que só existem 2 mandamentos. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros. Ele pregava isso constantemente, quando falavam dele mal do César, falavam mal desse, daquele político. Ele nunca falou em política. É isso a revolta dos judeus. Os judeus queriam que ele viesse aqui e que ele acabasse com o César, como a maioria lá dos intervencionistas que queriam, né, ou querem ainda, que a polícia, que a Força Armada entre lá no Congresso e mate todo mundo e tome posse do poder. Isso aí, gente, é vibrar no ódio. Nós precisamos vibrar na luz e no amor. A justiça divina se estabelece sempre. Sempre. Pode demorar o tempo que for. A justiça divina, ela acontece. Quer este queira, quer não, tenha o poder que esteja, acontece até mesmo para os ateus. E aquele que diz que não acredita em Deus. Mas o termo ateu, ele é determinado para aquele que não acredita no Javé. Né? Muitos não pensaram nisso. O Javé é um Deus que foi criado, foi inventado. Ele se intitulou Deus. O que eu estou falando é do Criador. É muito difícil um ateu se revoltar contra o Criador. Né? Ele acredita no Criador. Até o ateu acredita no Criador. O Brasil é o celeiro do mundo. A Astar Sheran também falou sobre isso, mas não é o celeiro de alimentos, como eu já falei isso numa live minha. Nas minhas lives, eu estou falando sobre todos esses assuntos, porque eu estou sendo guiada, né, pelos meus mentores espirituais.
Eu não tenho, eu jamais eu teria assim a condição de estar falando isso tudo da minha cabeça. Eu estou sendo direcionada por eles, né, para eu estar falando isso. E tem uma live minha, né, um vídeo meu aí na minha página que fala, né, sobre os Brasil celeiro do mundo. O Brasil vai ser, né, já está retardado aí nesse processo, o celeiro do amor para ensinar o mundo como é viver no planeta Terra. Não é lá o senhor Macron que vem falar acaba com a queimada, aquela menina lá, nem sei o nome dela, que vem, acaba com a queimada, que ela foi tudo criado, coloca uma menina para ver se comove o povo todo. Nós sabemos que as maiores potências do mundo extraem toda a madeira que tem na Amazônia, eles é que tocam fogo para fazer lá as coisas deles, né? Então, são pessoas que estão sendo, têm o respaldo dessa espiritualidade aí que quer o tumulto para eles se alimentarem disso. A posse, né, do presidente foi um assunto que até hoje está discutindo quando a pessoa devia falar, olha, ele já ganhou para presidente, deixa ele lá. Ele que faça o que ele quiser. Eu vou cuidar da minha espiritualidade. Eu vou buscar pelo meu interior. Eu vou conhecer a minha alma e eu vou desenvolver outras potencialidades, eu vou buscar outros recursos para eu sobreviver, para eu decretar a minha independência. E ganhe quem quiser na eleição. A hora que todos pensarem assim, não é você deixar de votar. Eu não vou votar, não votei nesse, não votei naquilo, não vou votar. Não. Você está se acomodando. Porque lá no fundo, você tem ainda a certeza que o próximo que vai entrar, ele vai fazer tudo para beneficiar você. Daí, na outra, você vai votar nele. Não, então, coloca uma disciplina para você. Eu vou desenvolver a minha potencialidade. Eu tenho dentro de mim condição de desenvolver outros meios para que eu possa vir a ganhar mais dinheiro, para que eu possa me posicionar como ser evoluído, com uma alma que vibra no amor, que vibra na luz, e eu vou conseguir sobreviver a isso tudo. Independente se o presidente é um ladrão, se o ex-presidente deve ser preso, se o cara do STF lá está fazendo coisas erradas, eu não tenho nada a ver com essa gente. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar, pelo meu entendimento, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer da minha vida. A hora que o ser humano ele chegar nessa condição, acabou. Acabou. Acabou o poderio, acabou a dominação, acabou-se o medo, a política vai ruir, entendeu? Não é questão, eu vi uma live, um vídeo aí, o cara falou, é preciso levar a religião para a política. E religião? A religiosidade é a pior coisa que existe, é que está levando o ser humano a ficar com medo, fazer o que eles querem. Se realmente aqueles religiosos que estão lá, eles tivessem condição, consciência mesmo da espiritualidade real, eles tivessem conhecimento do que a alma é realmente, a energia da alma, eles jamais teriam se envolvido no sistema político. Aquela história de dizer que eles estão lá para melhorar é mentira. Eles estão lá por causa do ego deles, por conta do ego. É por isso que eles estão lá, por conta do ego. É isso que tem que entender. Eles não estão lá, não, para beneficiar este ou aquele. Eles não vão fazer nada. Eles estão lá simplesmente pelo seu ego para fortalecer o movimento religioso pelo qual ele faz parte e que ele tem noção de que não é verdadeiro também. Porque ele estuda para isso. Ele estuda para isso. A Igreja Católica nunca permitiu que ninguém lesse a Bíblia, as Escrituras, porque eles sabem que aquilo lá foi inventado pelo judaísmo. Nós precisamos aprender isso também. E ela nunca permitiu, porque ela queria ela fazer as coisas daí do jeito dela. Não que ela seja também a toda poderosa que vai fazer Olha, gente, enfia isso na cabeça. Religião nenhuma vai conseguir fazer o ser humano evoluir. O que vai conseguir fazer você evoluir é você encontrar a sua verdade dentro de você. É você buscar o Deus dentro de você,
é você desenvolver, é você ser a sua alma, a sua energia. É isso que precisa acontecer, tá bom? Namastê.